Olá! A lei do impeachment, que é de 1950, pode ter um novo rito para os processos de perda de mandato de autoridades. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto nesse sentido, que é fruto do trabalho de uma comissão de juristas. Entre as alterações está o estabelecimento de um prazo para que o presidente da Câmara decida se aceita ou não denúncia contra o presidente da República nos casos de crime de responsabilidade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, é sempre uma alegria e um prazer estar de volta com você, ser entrevistado e poder falar do que a gente pensa, do que a gente anda fazendo. Que bom. Senador, o senhor fez um discurso em plenário sobre essa proposta e disse que pretende apresentar algumas emendas. O que o senhor pretende alterar aí na proposta? Esse projeto, que foi gestado de uma boa intenção do presidente Rodrigo Pacheco a constituir uma comissão de notáveis, ele chegou aqui no Senado com muita coisa que não corresponde ao que a gente pensa e quer. No meu entendimento, está blindando os ministros do Supremo. Está dificultando cada vez mais, tornando quase que impossível o processo de impeachment de um ministro. Vou te dar o exemplo. Agora, esse projeto está prevendo punição para aquele que pediu o impeachment e não provar. Ora, como é que você vai provar? O impeachment é para apurar a denúncia, o processo do impeachment é para apurar a denúncia, se for verdade, é cassado ou não. Então, quando você diz e ameaça que qualquer um que pediu de impeachment e não provar será processado, será denunciado ao Ministério Público Federal, é uma maneira de intimidar. Isso é dos, mas eu posso falar aqui para você de mais uns 2 ou 3. Na realidade, eu apresentei 7 emendas. A comissão de juristas, uma das alegações deles é que essa questão de provar, né, de culpar, de ter uma punição para quem apresentar uma denúncia de certa forma caluniosa, é para evitar exatamente esse excesso de pedidos de impeachment, principalmente em relação ao presidente da República, que às vezes acumula aí dezenas de pedidos. Mas que esses pedidos, eles necessariamente passam pelo crivo da mesa e eles são encaminhados para o Ministério Público. Então, não necessariamente apresentou, não tem provas, seria punido. Exatamente isso. Ele passa pelo jurídico da Câmara, pelo jurídico do Senado, que vai dizer se procede ou não. Agora, imagina só, o jurídico diz que não procede. Isso é uma denúncia falsa? Quem é que vai dizer que a denúncia é falsa ou não? Então, olha o perigo que é colocado quem denunciar. Porque ele denuncia, apresenta indício, o jurídico analisa, fala, não, isso aqui não cumpre, não procede. Sim, aí a pessoa que denunciou vai ser culpada? Mas eles encaminham para o Ministério Público para avaliação, não é isso? Não? Sim, encaminha tipo uma denúncia. Isso é uma intimidação a quem vai praticar, uma intimidação. E um dos pontos que também coloca, que eu acho que é ruim para a gente, some de vez aquela possibilidade de um cidadão, de uma cidadã, poder apresentar um pedido de impeachment. Não pode mais. Agora tem que ter um percentual da população que vai chegar a 1.580.000 pessoas. Em contrapartida, qualquer sindicato que tenha mais de 5 anos de existência pode entrar com pedido de impeachment. Ora, e a gente sabe que os sindicatos hoje são todos politizados, né? São todos aparelhados. Então, eu acho isso um perigo muito grande e vejo em alguns artigos uma motivação política, uma política partidária que quer prejudicar alguém e beneficiar outros. Os ministros do Supremo ficam longe disso. Os ministros do Supremo não podem mais ser empichados, porque votou de alguma forma errada, porque foi contra, desfez seu voto, porque demorou demais a despachar um processo. Porque na lei de hoje, que é 1950, ele é empichado por isso. Então, no meu entendimento, e falo aqui sempre meu nome, é para blindar ministro do Supremo e dificultar. Sobre essa questão da apresentação dos pedidos de uma forma, né, de um cidadão isoladamente, a gente que acompanha o trabalho da comissão de juristas, eu lembro muito deles comentarem o seguinte: o presidente da República ele é eleito por milhões de votos. Aí uma pessoa isoladamente poderia apresentar, isso gera uma certa instabilidade política. Além disso, você aglomerando, né, permitindo que outras entidades, OAB, sindicatos, enfim, geralmente esses pedidos individuais eles podem ser levados e evita aí também essa formação de dezenas de pedidos também de impeachment. Essa fila, de certa forma, também fica uma espada no peito aí do presidente. Concordo. O que você diz é razoável e lógico. Mas por que precisa colocar os sindicatos podendo apresentar pedido de impeachment?
Não tem por que o sindicato poder fazer isso, já que o cidadão vai ter que se virar para apresentar. Concordo com você. Pode ter uma enxurrada de pedidos de impeachment, pode ser uma forma de negociação do presidente do Senado ou da Câmara, ter aquele poder de ter ele na mão se ele vai para frente. Nós já vimos essa história. Mas isso é você colocar os sindicatos nisso. E outra coisa, eu tenho aqui, deixa eu ler para você, que é tão bom a gente ler um negócio aqui que é tão absurdo que eu vou ter que ler para você. É do artigo 7º que eu fiz a emenda. Captura-se como crime de responsabilidade, abre aspas, constituir, organizar, integrar, manter, financiar ou fazer apologia de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, fecha aspas. Elimina um bocado de possibilidade, mas não elimina o PCC. O PCC não faz ameaças diretas ao regime democrático. Então deixa muita abertura e nós vamos ter oportunidade de discutir. Já pensou que é o PCC, o crime organizado, poder apresentar um pedido de impeachment e instituições como a Associação Brasileira de Letras não poder? Então, eles selecionaram, é um processo muito seletivo, parecendo, ao meu ver, partidário, com viés partidário, político partidário, porque parece que botaram na cabeça, vamos fazer isso aqui porque se isso aqui voltar, se for assim, vai ser assado. Então, a minha crítica é esse excesso que a gente vai lutar para emendar, vai tirar, vai colocar, e vai ser espero que seja uma ampla discussão, porque não se discute a boa intenção do presidente do Senado, quando ele pede que notáveis façam o estudo, que é um anteprojeto, na realidade. Nós é que vamos ter que fazer o projeto definitivo. O senhor tem conversado com os senadores para tentar exatamente emendar essas... Sim, porque lá atrás, quando nós falávamos do perigo que representava esse anteprojeto, porque nós suspeitávamos, comandado pelo ministro Lewandowski e assessorado, relatoria de uma assessora dele. Então, quer dizer, a gente começou a suspeitar desse tipo de coisa, suspeitar no bom sentido. Então, eu me lembro o Esperidion Amin, eu me lembro do Eduardo Girão, do Steve, toda a gente criticando. Então, nós vamos nos mobilizar por aí. Conversei com o Marinho hoje, ainda não conversei com o Moro, mas já conversei com o Mourão, para ficar atento a isso aqui, para a gente tentar evitar excessos. Sobre a questão do número de pessoas que pode apresentar, né, um cidadão individual e tal, a Comissão de Juristas tirou da Constituição, definiu que o número, né, a apresentação, a possibilidade de apresentar, eles adotaram o mesmo critério de quem pode apresentar um ADIM no Supremo Tribunal Federal. Então, eles puxaram da própria Constituição. E há também, senador, aquela questão da denúncia caluniosa. O senhor acha, no momento que a gente vive aí de fake news, isso não é uma preocupação que a gente tem? Mas a denúncia caluniosa não vai em frente. Não vai em frente. Você apresenta uma denúncia, você apresenta argumentos que não convencem, que vão passar pelo crivo da mesa, pelo crivo do jurídico, não vai prosperar. Se ela não tiver nenhum sentido, não vai prosperar. Hoje, pela lei atual, é 1950, tá velha, tá caduca, beleza, mas mostra, viu, a diferença dos ministros, como diz o mais antigo, de Antão, né, dos ministros lá com agora. Tem 5 incisos. Um deles que o ministro não pode trocar de voto, mudar de voto de uma sessão para outra. Imagina só, pegava todos os 11 agora. Outro é que eles não podem ficar com o processo por muito tempo. Outro inciso é que se ele tiver interesse naquela causa. Quer dizer, hoje todos seriam enquadrados. Da antiga, porque naquele tempo a moralidade, os bons costumes, né? Era outro contexto. Mas agora a gente não precisa exagerar, você não precisa blindar ministro. Olha só aqui, olha os obstáculos. O novo texto contido no projeto deixa o seguinte: deixa de capitular entre os crimes de responsabilidade referidos aos ministros, os comportamentos hoje incluídos na lei que eles querem derrubar. Isso quer dizer aquilo que eu te falei, tira daquilo e eles vão poder ficar, gavetar o pediram lá, ficar 1 ano, 2 anos, 8 anos, como tem agora. E a lei do impeachment atual não permite isso, eles deveriam ser empichados por isso. Senador, há também mudanças no rito, né? Assim, a gente teve aí nos 2 últimos casos de impeachment do ex-presidente Collor, da ex-presidente Dilma, lacunas no rito mesmo, no processo em si.
agora, por esse projeto que foi adotado pelo presidente Rodrigo Pacheco, essas lacunas são sanadas. Dentro desse novo rito, o que o senhor considera? Não, eu acho que essas lacunas sanadas são pertinentes. Eu não estou falando para você que o projeto todo não presta. Eu estou dizendo que tem excessos colocados que nós precisamos tirá-los. Eu te confesso que eu me centrei mais nos abusos. Abuso ainda não, que é um projeto. Nos exageros. Né? Mas o rito, traçar como deve ser feito, é assim, vai ser assado, perfeito. Como perfeito é esse seu entendimento de que fica muito vulnerável um só cidadão poder apresentar. Perfeito também. Limitar números, percentuais. Eu só discordo é você colocar nas mãos de sindicatos a possibilidade de pedir pedido de impeachment de governantes. E você tira, ao mesmo tempo que você blinda os ministros do Supremo, você coloca os ministros militares no fogo, você coloca outros no fogo, governadores e tudo. Até porque, senador, na Constituição, essa proposta, né, se fez muito necessária, porque na Constituição aí a previsão de perda de mandato de várias autoridades, mas a lei, ela não regulamenta várias dessas autoridades, e agora o regulamenta, não é isso? E chama o Ministério Público, né? Ele inclui nisso o Ministério Público, inclusive, os ministros militares, sim, mas deixa de fora o ministro do Supremo. Então, por isso que eu te digo, parece assim que é feito à mão, né? Assim que é feito, os ministros do Supremo vão continuar podendo fazer o que fazem. Tomadas de atitudes que são tão criticadas pela população. Então, a gente quer, através de medidas supressivas, que não foi o caso que eu te citei, mas de introdução de mudança nos artigos, poder aprimorar. E esse é o nosso trabalho, a Casa Revisora. Quando o senhor deve apresentar essas emendas? Assim que for abrir o prazo, eu não sei se já abriu o prazo para emendas, nós já aprontamos 7 emendas, porque é uma forma também da gente mostrar na história que a gente não foi omisso naquilo. Daqui várias décadas vão estar criticando esse projeto, e se eu tiver nessas várias décadas, eu vou poder dizer, eu não fui omisso. Então, a gente tem que estar atento, a população nos coloca aqui para também esse tipo de coisa. A gente não está só para discursar, para mandar emenda para o interior, a gente está para ficar atento a todo esse tipo de coisa. E eu tenho sido feliz, né? Para mim, mas para o PT não. A lei da autonomia do Banco Central, quer dizer, eu tenho sido feliz. A gente está fixando mandato de ministro, não é retaliação, a gente quer colocar ordem e, acima de tudo, mostrar ao povo brasileiro, à população brasileira, que existe uma instituição no país eleita por ele, povo, que está acima do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa dar demonstrações dessa nossa prerrogativa, desse nosso poder do Senado Federal. Certo, senador. Obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Passa tudo rápido, né? Um grande abraço, obrigado mais uma vez. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco.